Sim. Ok, então olhem, vamos dar início. Bom dia a todos. Bem-vindos a este novo ciclo dos seminários CLU, que são coordenados pela nossa colega Esperança, e a quem passo desde já a palavra. Esperança, força. Obrigada, Sónia. Então, bom, nestes tempos estranhos em que vivemos, parece-nos muito importante mantermos as nossas atividades normais, e os seminários do clube fazem parte das nossas atividades normais. E mesmo à distância podemos conversar, e agora estamos a olhar para a cara uns dos outros e já não nos víamos há que tempos alguns, e é muito bom. É o que podemos ter, mas é muito bom. Aliás, eu acho que este novo modelo à distância que nos foi imposto, e que é um constrangimento, também veio trazer possibilidades a que não estávamos atentos antes. Por exemplo, podemos assistir a conferências ou conhecer projetos de colegas que vivem muito longe de nós. E podemos fazer isso sem precisarmos de viajar, o que, se é uma coisa má, também pode ser uma coisa boa. Eu, aliás, queria aproveitar esta ocasião para pedir a todos sugestões nesse sentido. Se têm interesse em conhecer melhor projetos de outros colegas que mostrem disponibilidade para nos falar, digam-nos, por favor, nós avançamos com isso. E eu acho que pode ser a maneira de aproveitarmos este constrangimento que temos. Dito isto, passo já a palavra à Fernanda e à Raíssa, que nos vão apresentar o corpus oral do Ludwig e um caso específico de variação linguística, ilustrado precisamente com dados desse corpus. Queria agradecer à Fernanda e à Raíssa a disponibilidade. Façam favor. Obrigada. Sim, então, olha, bom dia a todos mais uma vez, ou boa tarde. Também gosto muito de vos ver, realmente. E sim, sem máscara, que é muito bom, eu gosto muito desta. Bom, sim. Eu é que vou tirar o meu. Ok, desculpem. Então, mais uma vez, agora quero agradecer a vossa presença e a vossa, desejar-vos boa tarde, e estava a dizer que gosto muito de vos ver sem máscara, que acho que é um feito nesta altura, quando vemos as pessoas sem máscara a sorrir e etc. Fico mesmo muito feliz. Esta apresentação já teve agendado outras vezes, como alguns de vós já sabem, a última das quais era há 15 dias, mas não pudemos fazê-la nessa altura porque não nos tínhamos lembrado. Também esta questão agora de fazermos as coisas online, depois às tantas parece que se sobrepõe tudo, como não pensamos em viajar, etc. Não nos tínhamos lembrado da APL e, portanto, adiámos para esta altura, precisamente para as pessoas poderem estar na APL. E pronto, é agora finalmente, e pronto, depois no fim, se tiverem dúvidas ou isso, ou se quiserem, escrevam, etc. A gente vai-vos mandar tudo o que for preciso mais tarde. Ainda não está aqui a assistir, eu não sei se ela vai conseguir ou não, uma outra pessoa que tem colaborado. A equipa do Ludwig, que sou eu e a Raíssa. Nós somos o Ludwig. Mas, entretanto, a Miranda tem colaborado connosco a fazer transcrições, portanto, uma parte das entrevistas do Corpus são transcritas por ela. Ela foi convidada a assistir, não sei se vai entrar ou não, mas era só para vos dar conta de que é uma terceira pessoa também a trabalhar connosco em regime de colaboração. E pronto, então agora vou passar à apresentação.
dizendo que a parte central da nossa apresentação é mesmo sobre o corpus e o tal caso gramatical que pode ser ilustrado com dados do corpus será relativamente secundário, porque até é uma coisa que já está publicada e, portanto, não é propriamente novo o tipo de revelação aqui, e só passarei a isso se tivermos tempo, está bem? Se não, ficam com o PowerPoint e é autoexplicativo e não terão, provavelmente não precisarão de mais nada, ok? Então eu vou partilhar aqui o meu PowerPoint. Silvana, não estou... deste-me agora permissão para partilhar? Espera aí. Já te dei autorização para partilhar, Fernanda. Já estou a ver. Obrigada, já está. Então, está toda a gente a ver o PowerPoint? Pronto, isto é o slide de abertura. E então eu vou começar mesmo pelo princípiozinho para dizermos tudo o que achamos relevante até chegarmos depois à parte em que a Raíssa vos apresenta mesmo o corpus mais, numa versão mais prática. Então, os objetivos desta comunicação são basicamente 2, mas centrando-nos mais em um, como acabei de vos dizer, e este primeiro objetivo consiste em descrever o processo de construção deste corpus oral, o Ludwig. Ele é composto por entrevistas de falantes de variedades linguísticas do cabo-verdiano, e esta descrição que nós vamos fazer, esta apresentação, inclui o processo de adaptação aos nossos objetivos das normas TEI, Text Encoding Initiative, para a codificação de dados orais em XML. Isto está posto de uma maneira muito simples e o que vocês vão ver é de facto o fruto de muitos meses de trabalho muito intenso, durante o confinamento e tudo, nestes processos de decisão, porque a adaptação aos nossos objetivos também foi preciso definir, antes de mais nada, os nossos objetivos, depois fazer a adaptação a esses objetivos, e isto é um processo que vai e vem, como sabem todos, dos vossos próprios trabalhos, não é? Mas chegamos finalmente a uma fase muito estável e com a qual estamos muito contentes. E então o tal objetivo 2, que só passaremos, iremos lá se tivermos mesmo tempo, consiste em descrever brevemente um caso de variação linguística, um caso de microvariação, pode ser ilustrada com dados deste novo corpus e no fundo isto também é para ilustrar como é que o corpus poderá ser usado depois por muitas pessoas com muitos interesses diferentes, esperamos nós. E este caso especificamente diz respeito a 2 marcadores temporais nesta língua, o TAP, que marca habitual, e depois um que tem já também microvariação de SATA ou TITA, que marca o progressivo. E para isto temos esta análise que eu propus recentemente num artigo e que tem a ver com a assunção de que estas marcas do progressivo estão relacionadas com esta marca de habitual num fenómeno que foi já previsto para outras línguas, que é chamado o ciclo do progressivo. Mas depois, se tivermos tempo, veremos isso então. Então, antes de mais nada, começando pelo princípio, como eu vos disse, o cabo-verdiano, que nós chamamos sempre cabo-verdiano, é o nome oficial da língua para nós, e não crioulo de Cabo Verde, nem crioulo cabo-verdiano, nem nada, é mesmo só o cabo-verdiano. Terá nascido a partir deste acontecimento histórico, que é as ilhas do arquipélago de Cabo Verde foram descobertas quase simultaneamente, por volta de 1460, mas depois foram povoadas em épocas diferentes, e isto tem diversas razões que poderão ver em diversas fontes da literatura. Julga-se, só uma notinha, que na verdade as ilhas já tinham sido visitadas por povos da antiguidade, mas elas não eram habitadas quando os portugueses as descobriram, ou lá chegaram. Este é o mapa do povoamento das ilhas, e isto é interessante para
depois percebermos também as questões da variação, e será muito importante um dia havemos de ter também um mapa do género no site, e portanto o que é relevante para aqui é para mostrar que as primeiras ilhas a serem povoadas, portanto a primeira de todas foi a Ilha de Santiago, que é esta grande vermelha que vemos em baixo, a sul, onde fica a capital do país, a cidade da Praia. Logo ali perto temos a Ilha do Fogo, que também terá sido povoada mais ou menos pela mesma altura. E depois as ilhas seguintes a serem povoadas foram as que estão a verde escuro. Portanto, a Brava, ainda mais um bocadinho à esquerda da Ilha do Fogo, e depois lá em cima, no grupo norte ou do Barlavento, as ilhas de São Nicolau e de Santo Antão. Depois disso, houve essas ilhas a verde claro, que são o Maio e a Boa Vista, que terão sido povoadas ainda depois disso, e finalmente, por fim mesmo, já muito mais recentemente, as ilhas do Sal e de São Vicente, que são aquelas que estão a branco e que são ambas, fazem parte ambas do grupo do Barlavento ou do grupo do Norte. As do Sul são as do Sotavento, acho que não tinha dito isso, mas é isso. Então, a língua terá surgido a partir do século XVI na Ilha de Santiago, que pertence ao grupo do Sotavento, e daí terá migrado para as restantes ilhas. Como já perceberam, este terá é aquele uso de conveniência, porque, como é óbvio, tudo isto está em estudo e existem muitas propostas e discussões, mas pronto, um dado aparentemente não controverso é que a primeira variedade da língua, os primeiros registros da língua surgiram em Santiago. A primeira variedade do Barlavento desenvolveu-se depois no século VII em Santo Antão e em São Nicolau, e só depois na Ilha de São Vicente, a partir do século XIX, portanto, como vê, é mesmo muito recente, quando a primeira comunidade de falantes já isso terá fixado. Agora, de onde é que foram as diversas variedades, para que migrações é que resultaram depois no povoamento de São Vicente, como é óbvio, também está sujeito à análise, mas de qualquer forma não é esse o nosso objetivo agora. O que nós fazemos é documentar as variedades tal como elas são faladas hoje. E, portanto, depois toda a parte histórica pode ser até alimentada pelo nosso corpus, em termos de encontrar vestígios linguísticos, etc., mas não é essa a nossa preocupação para já. Seja como for, então, nós sabemos que o cabo-verdiano, isto também não é controverso, é uma língua de contacto, o léxico é, sobretudo, herdado do português, e temos aí esta nota muito importante, que é, e esta é uma das razões pelas quais eu tenho evitado sempre ao longo de toda a minha carreira em linguística usar a palavra crioulo como no nome próprio da língua, porque a palavra crioulo tem dado origem a muitas concepções erradas e indesejáveis, e todo o género de observações nada elogiosas e cada vez mais controversas, e portanto, de qualquer forma, evitando a palavra crioulo, aparentemente conseguimos evitar isso. Mas uma coisa sabemos, é que é de facto uma língua de contacto que surgiu em condições muito específicas do povoamento daquelas ilhas, com uma diversidade de falantes, um grande número de falantes de diversas línguas africanas que não eram inteligíveis entre si, e um número reduzido de falantes de português e de diversas variedades do português europeu, como é fácil de imaginar, tinha a ver com o tipo de pessoas que iriam ou não para lá. E, portanto, o que sabemos, e que é fácil depois de verificar, e é um trabalho que nós temos feito quase dia a dia, sentimos isso quase na pele, é que os itens lexicais, a grande maioria dos itens lexicais do cabo-verdiano, de todas as variedades, é de origem portuguesa. Há apenas uma pequena percentagem de itens lexicais oriundos de línguas africanas. Temos aqui um exemplo da literatura que fazem até um estudo com estatísticas, etc. E ainda menos de outras línguas, embora haja alguns itens herdados do inglês, por exemplo, porque havia atividades comerciais e havia falantes de inglês que se fixavam lá, e de vez em quando aparece um ou outro item oriundo do inglês. Mas, de facto, o grosso
dos itens lexicais são de origem portuguesa, que depois foram sujeitos a diversas adaptações e todo o género de fenómenos que também estão muito estudados na literatura. Então, o Corpus Ludwig tem como objetivo documentar a variação linguística, e devo-vos dizer que isto nunca foi feito desta forma, não há nenhum corpus oral com estas características, nenhum. Documentar a variação linguística existente no cabo-verdiano com representação de todas as variedades. Tentamos, já temos bastantes, mas ainda não todas, obviamente isto vai ser sempre um corpus em construção. Enquanto eu estiver ligada a ele, e espero que a raiz também vai estar sempre a crescer, com representação de todas as variedades e também dos efeitos de situações de contacto contemporâneas, e neste caso em particular referimos-nos ao caso dos falantes nos Estados Unidos, porque existe uma grande comunidade de falantes de cabo-verdianos nos Estados Unidos, nomeadamente na Nova Inglaterra, na costa leste, e, portanto, lá é um contexto muito interessante, porque além de eles já não estarem cada um na sua ilha, porque ali estão mais juntos uns com os outros, não é? Porque a geografia é diferente, depois ainda têm fenómenos de contacto atual com o inglês, que também é um dado muito interessante, e nós já temos uma pequenina representação disso no nosso corpus também. E pronto, sem sermos muito ambiciosas para já, conseguimos atingir facilmente 100.000 palavras nesta primeira fase, com entrevistas que já temos, algumas delas já no site e outras bastantes ainda em carteira, que estão a ser tratadas e que vão ficar disponíveis em breve. Quanto à variação, então, o que é que nós encontramos em termos de variação? A variação fonológica é extremamente visível e perceptível, é mais saliente, não é? Muito abundante, e existem algumas análises, mas muito poucas, alguns casos muito pontuais, pois se alguém que estiver interessado nisso, temos as referências na literatura também. Existe alguma variação lexical, mas também ainda poucos analisados, e depois existe a variação morfossintática, e neste caso há alguns estudos em curso, que é a parte que a mim particularmente me interessa mais, e portanto esta variação parece ser reduzida, limitada a um escasso número de itens funcionais, como também está previsto na literatura, sobretudo a variação morfossintática estará relacionada com itens funcionais. Portanto, isto é muito interessante para os estudos de microvariação, e o tal caso do progressivo é apenas um deles, mas haverá muitos outros muito mais interessantes para outras pessoas. Então, as particularidades sociolinguísticas com que tivemos de lidar e temos de lidar, e que nos levou a decisões muito pensadas, estudámos muito para tomar estas decisões. A língua não é oficial no seu país, não é? Portanto, a língua oficial em Cabo Verde ainda é só o português. Existe, já vamos lá. Então, isso faz com que ela não tenha uma norma, e isto faz com que nós, para escrevermos, não é? Para transcrevermos as entrevistas, tínhamos tido que tomar muitas decisões, algumas delas difíceis, umas mais fáceis, mais diretas, mas umas mais difíceis. Porque, de qualquer modo, este facto parece um aspecto negativo, e é num certo sentido, porque nos traz dificuldades acrescidas, mas por outro tem um lado muito interessante, que é a comparação. Nós podemos fazer a comparação, e é isso que estamos a fazer no Ludwig, entre variantes gramaticais oficialmente em pé de igualdade, ou seja, como não temos uma norma, não vamos dar privilégio a uma das variedades e considerar que a outra é, digamos, uma variedade dialetal, não é? Portanto, no fundo, elas estão em pé de igualdade. E, por outro lado, pronto, temos esse tal problema que é um complexo de tomada de decisões, processo de tomada de decisões em relação à grafia, mas nós vamos nos desenvencilhando, e acho que conseguimos chegar a decisões muito boas. O Alupeca, que quer dizer, agora até se chama mesmo, nem se chama Alupeca, eu tenho que corrigir isto, porque chama-se mesmo Alfabeto Unificado para a Escrita do Cabo-Verdiano, agora mais oficialmente. Isto a propósito da questão da padronização. É uma tentativa muito bem-vinda,
E, de facto, tomaram decisões muito importantes nesse documento e que já foram sendo atualizadas, mas foi sobretudo baseado nas variedades do sotavento. Ainda assim, não é também ensinado à população em geral. Em que é que isto resulta? Portanto, destes dois aspectos, nem as pessoas conhecem, mesmo os do sotavento não conhecem propriamente as regras do ALUPEC, embora haja um certo esforço para ensinar, enfim, em alguns cursos mais alternativos, etc., mas a generalidade da população não conhece. E, por outro lado, este ALUPEC não está adaptado à fonologia do Barlavento, que são aquelas ilhas do sul, do norte, desculpem. Então, isto resulta num fenómeno muito interessante, que a Raíssa estudou bastante no ano passado, também para uma comunicação que apresentou na conferência da ACBLP, que é um trabalho de corpos, mas de um outro ponto de vista, porque é assim, quando nós vemos as pessoas, falantes de cabo-verdianos, escreverem SMS ou posts no Facebook ou qualquer outro uso das redes sociais, por exemplo, o que elas fazem é criam todo tipo, arranjam soluções criativas para escreverem aquilo que querem escrever, não é? Mas o que é curioso, e a parte de estudar isso, que é esse trabalho que a Raíssa fez e que ainda vai continuar a fazer, é que essas soluções em si mesmas revelam também já muito da fonologia da língua, porque as pessoas tentam representar aquilo que dizem e a forma como acham que devem escrever determinada palavra que soa de determinada maneira, portanto é muito, muito, muito giro encontrar as regularidades neste caos. É um caos, mas tem muitas regularidades lá dentro e isso foi um trabalho que a Raíssa fez no ano passado. Então, agora o tal complexo processo de tomada de decisões. Há muitas outras que não estão aqui representadas, eu vou-vos só apresentar assim umas mais gerais, mais salientes, que são, portanto, uma delas, assim em geral, nós respeitamos a variação fonológica entre variedades, e quando falamos de variedades, falamos sobretudo nesta questão notamos muitas diferenças ao nível entre o sotavento e o barlavento, mas depois há variantes mais locais, digamos assim, dentro de cada grupo ou dentro de cada variedade, e nós estudamos caso a caso, isto tem sido resolvido caso a caso. Em alguns casos, digamos que uniformizamos a escrita de determinada palavra, porque nos parece que as variantezinhas que existem não têm assim muito interesse. Noutros casos, pensamos que elas podem ter bastante interesse para estudos posteriores, e então aí também respeitamos essas diferenças, mesmo dentro de cada variedade. Isto passa por assumir, então, na escrita algumas diferenças relevantes, como é óbvio, não é? E então temos, por exemplo, o mesmo item lexical a terminar em vogal no sotavento e em consoante no barlavento. Este é um caso muito frequente de variação, mas existem muitos outros. Esperemos que isto fique tudo documentado e explicado e que seja fácil de entender, e aliás também estamos abertas, é sempre uma das coisas que conversamos, que é se algum dia alguém que esteja a usar o corpus vir que há uma decisão que não faz sentido, que não tenha sido bem tomada por alguma razão, o que nós pretendemos é que também ter esse trabalho colaborativo, não é? Se alguém nos disser, olha, eu acho que isto não está muito bem, até por questões de fonologia, que não são a nossa especialidade, etc., nós pensaremos nelas outra vez e provavelmente repensaremos a decisão e mudaremos de essa decisão. Então, quanto às etiquetas, que depois a Raíssa vai-vos dar exemplos de etiquetas que nós temos, também há aqui, isto é só uma nota preliminar em relação às decisões para essas etiquetas, porque está relacionado com a questão da padronização, da não existência de uma norma, que é quando, mesmo na tomada de decisão em relação às etiquetas, nós tivemos em atenção que não queremos de maneira nenhuma considerar que uma das variedades é padrão e a outra é responsável pela variação, porque se em Cabo Verde ainda ninguém sabe
qual é o padrão, não somos nós que vamos decidir, obviamente, e portanto não vamos tomar nenhuma posição em relação a isso, pelo contrário, a posição que tomamos muito firme, é de considerar que as variantes estão em pé de igualdade. Por isso, temos um lexema, esforçámos-nos por não usar a palavra lema, porque a palavra lema está muito associada precisamente a normas e a variedades padrão. Portanto, lexema remete para aquele conteúdo um bocadinho mais neutro, que é, digamos que, o core, o coração da palavra. E nesse lexema tomámos a decisão de usar, precisamos desta unidade na estrutura interna do corpus, porque depois toda a anotação POS, todo o tipo de anotações que a gente vai pôr depois, é sobre essa unidade da palavra. E, portanto, chamámos-lhe lexema numa forma mais ou menos conveniente. Esse lexema, para não ficarmos com 2 ou 3 ou 4 corpora diferentes, porque queríamos ter só um, o que fazemos é escolher para lexema o que se reporta à variedade de Santiago, não porque achemos que a variedade de Santiago é a norma padrão, mas pura e simplesmente porque é a variedade mais antiga, ou seja, também aqui escolhemos um critério, digamos, neutro, e pensamos, olha, a variedade mais antiga é esta que a gente escolhe para lexema. As etiquetas linguísticas que temos, que se chamam L-tags, neste caso, destinadas a assinalar fenómenos que podem ser interessantes para estudos dedicados, também usam elas mesmas expressões neutras, tais como alternância, por exemplo, alternância entre as vogais A e O, ou alternância entre consoante vogal final, e no caso, se nós quisermos, previmos isto também, e está a funcionar, acho que muito bem, que é, se quisermos, imaginem, extrair casos como este par que está aí representado, carro e corre. Carro é a palavra no sotavento, corre é a mesma palavra no barlavento. Poderá haver pessoas que queiram analisar isto, imaginem, como casos de metafonia, e já há um estudo, por exemplo, disso, que é esse da Dominika Sloken e do Alex Kobina, para a variedade de Santo Antão. Mas estes casos, embora a gente não lhes chame metafonia, serão facilmente capturáveis, extraídos, com esta soma de duas L-tags. Portanto, a alternância O mais a alternância consoante vogal final trará certamente casos como carro e corre, gato e gote e outros pares assim que depois darão para as pessoas fazerem os estudos que desejarem. Ainda quanto à ortografia, então, tínhamos um outro problema, que era a questão da acentuação. Ela passa, devemos tomar decisões em relação à acentuação e tomamos decisões diferentes em relação a alguns documentos de referência. Como sabemos, para Santiago há alguns dicionários e um deles que é muito utilizado por nós, é quase uma bíblia que temos sempre aberta na nossa oficina, que é este que é identificado como Bruiser et al. 2002, mas na verdade é da responsabilidade do Jürgen Lang. E depois temos a tese de doutoramento da Dominika Sloken, que fez um trabalho também muito bom para São Vicente. Não é um dicionário, mas de facto é o que temos para São Vicente, que também representa um bocadinho as variedades do Barlavento, porque ela depois também dá lá alguns exemplos de Santo Antão e de outras ilhas do Barlavento. Então, resumidamente, o que nós fazemos, e isto é diferente em relação a estes documentos de referência, nós não usamos a acentuação não para assinalar as aberturas de vogal, mas sim para assinalar o acento de palavra, quando, e só quando, este difere daquela que parece ser a regra geral da língua, ok? Portanto, fazemos um bocadinho como alguns casos, numa parte dos casos em português, que é acentuamos as palavras drúxulas e pronto, não acentuamos as graves, não é? Neste caso aqui, nós não podíamos definir esta regra geral como
palavras graves, porque não é esse o caso, não parece e não abrangeria todos os casos interessantes. E então fizemos uma adaptação de uma regra geral que eu tinha trabalhado com o André Salanova num trabalho já antigo, era a propósito de um outro fenómeno só para Santiago, e agora aqui está adaptado também para São Vicente e para o Barlavento. Essa regra geral diz basicamente o seguinte: o acento de palavra cai na sílaba que contém a penúltima mora, ok? Portanto, na língua em geral, não todas, portanto, essas outras que são as exceções, são aquelas em que nós vamos colocar um acento agudo, mas no geral, portanto, as palavras que não acentuamos, são aquelas cujo acento de palavra recai na sílaba que contém a penúltima mora. E então, nessa altura, também já aparece trabalho de 2005, considerámos que as codas consonânticas contavam como moras. Isto resolvia uma boa parte dos problemas de Santiago, como vos disse, mas no Barlavento criou alguns outros problemas e, sobretudo, porque passámos a pensar nos outros pormenores que também precisávamos de resolver. Então, na verdade, esta regra aplica-se, mas precisa desta adaptação, que é, precisamos de incluir nesta descrição que tanto os ditongos como os vogais nasais finais, e isto assumindo que estas vogais são longas, e eu, para um livro que acabei de escrever, que vai sair agora em janeiro, andei a investigar isto em relação à questão das vogais nasais poderem ou não ter duas moras, mas temos aqui pessoas de fonologia que depois nos podem dizer se isto está errado ou não, mas que em princípio sim, uma vogal nasal, se considerarmos que é longa, uma vogal nasal final neste caso, se considerarmos que é longa, pode ter duas moras, e então aí continuamos com o problema resolvido com esta regra geral da língua, e portanto temos aqui uma listinha de exemplos. Então eu não pus acentos nenhuns, não pusemos acentos nenhuns precisamente de propósito, porque estas são aquelas palavras que nós não acentuamos no corpus, porque o acento de palavra recai exatamente na sílaba esperada. Então, casa, não é? Temos aí a única palavra grave aqui. Depois, estas outras palavras que não são graves têm o tal acento na penúltima mora, considerando que tanto aquelas codas consonânticas em B, C e D contam como moras, em E temos lá um N, mas ele na verdade não é uma coda consonântica, está só a marcar a nasalidade daquela vogal, portanto a palavra é também. Mas então aí temos aquele tal outro caso de uma vogal nasal final que terá duas moras, e temos pensão com um ditongo, aí sim temos um til a assinalar a nasalidade deste ditongo, ou da vogal do ditongo, e portanto também teremos na mesma o acento de palavra nas últimas sílabas. Portanto, em B, C, D, E e F, temos o acento de palavra na última sílaba, que é a tal sílaba que contém duas moras, e, portanto, fica tudo resolvido. Então, o que nós fazemos é, nestes casos não pomos acentos, em todos os outros pomos acentos. Sim, está aqui dito. Então, pomos acentos nas sílabas tónicas das palavras que não obedecem a esta regra geral, e também em todos os monossílabos que são palavras lexicais. Por exemplo, temos vários verbos que são monossílabos, basicamente temos muitos verbos com monossílabos, e nesses pomos um acento. No caso da maioria dos monossílabos mais funcionais, como são marcadores de tempo, algumas preposições, basicamente também serão esses, não levam acento, embora sejam monossílabos, não levam acento, a não ser que tenhamos de desambiguar. E, por exemplo, temos este caso em São Vicente, no Barlavento, temos o ta, que é comum às duas variedades, que não leva acento, mas depois temos só no Barlavento um tá, que na verdade é uma versão reduzida de tava, em que a vogal de facto até é mais aberta, mas nem é essa a questão
podemos dizer que assinalamos a abertura de vogal, mas sobretudo queremos desambiguar entre tá e tá. O caso dos verbos entre as duas variedades é particularmente distinto porque no caso dos que não são monossílabos, não é? Portanto, verbos que têm duas ou mais sílabas, quando não terminam em vogal nasal, e é que é a maioria dos casos, a regra geral da língua determinaria que fossem acentuados na penúltima sílaba, certo? Se corresponderiam a que temos aqui em casa. E, na verdade, no sotavento, é isso que acontece. Portanto, nós temos verbos como come, bebe, dorme, anda, etc, etc. Todos esses verbos são acentuados na penúltima sílaba. No Barlavento não temos isso. Portanto, neste caso, o que nós fazemos é assinalar essa distinção com um acento na penúltima sílaba. Portanto, em princípio, os verbos do Barlavento têm todos acento na penúltima sílaba. Como existe a diferença e como isto achamos que isto pode dar origem a estudos interessantes só deste ponto de vista, nós assinalamos isso com uma maior-tag que depois a Raíssa vos irá mostrar. Depois não, é já. A Raíssa já vai falar a seguir. É isto, pronto. Isto é só a introdução geral e agora a Raíssa vai-vos dar conta das outras partes da construção do corpus e vejam como ela o pôs lindo, lindo, lindo. Eu vou parar o compartilhamento e a Raíssa compartilha. Pode ser, Silvana, então? Sim, pode. Raíssa, acho que já consegues compartilhar. Acho que sim. Está? Ok. Ok. Então, em relação ao corpus propriamente dito, ele foi codificado em linguagem XML, de acordo com as normas do consórcio TEI para a edição de textos em formato digital. Para cada entrevista, criamos um ficheiro XML que normalmente é composto por duas partes. Um cabeçalho, que reúne a informação metatextual, e um texto onde está a transcrição da entrevista propriamente dita. No cabeçalho do ficheiro XML encontram-se também para além de outras informações importantes e relevantes, encontram-se os metadados dos participantes, com informação respeitante a cada um dos campos que aqui estão listados. Em relação ao nome, os nomes foram substituídos por nomes fictícios para preservar o anonimato dos participantes. Temos a informação relativa ao sexo, à idade, à instrução, que é sempre uma destas 4 categorias. A residência do participante, que é importante, sobretudo nos casos em que a residência é distinta daquela que é a variedade linguística do participante, e por variedade linguística entendemos cada uma das ilhas, portanto, cada ilha corresponde a uma variedade linguística. No Estatuto do Falante mencionamos se trata de um falante de língua materna ou de língua de herança. E, por fim, um campo de observações que, claro, tem informações relevantes, sobretudo no caso de contacto linguístico, quando alguns dos participantes viveram algum tempo fora, noutro país. A transcrição da entrevista contém a marcação de fenómenos típicos da oralidade, como as repetições e abandonos, vocalizações que correspondem a pausas preenchidas, risos e outro tipo de vocalização, e sobreposições de produção. Estão marcados também os eventos extralinguísticos que, em alguns casos, são relevantes para a compreensão do texto propriamente dito, como alguns gestos.
Mas incluímos aqui também outro tipo de eventos que afetam a comunicação, como ruídos de fundo ou outro tipo de eventos. Algumas sequências são marcadas especificamente quando a transcrição é incerta e a transcrição incerta pode dever-se, sobretudo, a duas situações. Num caso, porque é mesmo difícil perceber o que é que realmente é dito, mas há outros casos em que a sequência sonora é muito clara, mas nós não conhecemos aquela palavra e muitas vezes não está atestada e, portanto, não conseguimos saber exatamente o que é que ela quer dizer. E fazemos a marcação também de outras sequências que são verdadeiramente incompreensíveis e que, portanto, são impossíveis de transcrever e correspondem a uma falha na transcrição da entrevista. Terminada a primeira fase de codificação, os ficheiros XML são importados para a plataforma Taytalk, que oferece várias funcionalidades na mesma interface, basicamente, desde a tokenização à edição dos dados, a visualização de diferentes eventos. Depois vamos ver melhor que aqui estão no final. Aliás, alguns de vocês também conhecem bem já a plataforma Taytalk, que é um recurso do clube. Relativamente à anotação linguística, ela é feita semi-automaticamente com recurso do anotador Neotag. Claro que é sempre preciso fazer uma revisão da anotação e, em muitos casos, é mesmo necessário completar manualmente os campos, uma vez que, como as nossas transcrições mantêm a variação, o facto de haver muitas formas ortográficas confunde e dificulta o trabalho do anotador, portanto, apesar de ser semi-automática, é sempre um processo que envolve uma componente manual considerável. E as diferentes camadas de anotação linguística que vamos ver a seguir aplicam-se apenas à versão editada, que é uma versão, de certa forma, uma versão limpa da transcrição. Basicamente, é uma versão onde se ocultam todos os fenómenos típicos da oralidade que acabamos de ver. Então, numa sequência como kitá, vendi, portanto, em que o kitado está repetido, na versão editada, uma das partes é ocultada e, portanto, fica uma frase perfeitinha sem este tipo de eventos. A primeira camada de anotação consiste na atribuição de um lexema, que, como a Fernanda já referiu, trata-se de um nível mais funcional para poder relacionar as diferentes variantes ortográficas das transcrições, que correspondem às diferentes variedades linguísticas. E este lexema tem como referência a variedade de Santiago, como a Fernanda também já disse, pelo simples facto de ser a variedade mais antiga. Então, duas variantes como banco e bonk, que correspondem respectivamente ao sotavento e ao barlavento, ficam agrupadas debaixo do lexema banco. Relativamente à anotação morfossintática, o conjunto de etiquetas está adaptado às especificidades da língua, portanto, temos algumas etiquetas particulares, como tempo para os marcadores temporais, de que a Fernanda há de falar daqui a pouco, uma etiqueta como locativo de proximidade, que serve para marcar a segunda parte de expressões demonstrativas, como Kelly, e há muitas outras, ou neg para os marcadores de negação, que são dois, o K e o N, ou não, ainda estamos a averiguar melhor este segundo caso, e sendo que este N é uma forma exclusiva do Barlavento e mais especificamente de São Vicente e Santo Antão. Depois da categoria gramatical, a marcação de flexão é feita pela mesma ordem em que os morfemas ocorrem na palavra,
sempre separados por 2 pontos. Portanto, num exemplo como cozinhas, a categoria gramatical é na seguida de primeiro diminutivo e depois plural, para seguir a ordem de morfemas tal como eles aparecem na palavra. No entanto, no caso de formas supletivas, esta separação entre a categoria gramatical e a marcação de flexão é feita apenas por ponto, uma vez que não há propriamente nenhum morfema identificável. Para facilitar a compreensão da transcrição, nós traduzimos o lexema cabo-verdiano para inglês e para português, no formato de lema, portanto, sem nenhum tipo de morfemas associados, porque esta informação pode ser consultada no outro nível no POS, como vimos, portanto, assim, até dá depois para, se alguém tiver interesse, formar um género de glosa, usando os diferentes campos da notação. E a última camada da notação, o último nível da notação linguística, diz respeito às etiquetas linguísticas, de que a Fernanda também falou há pouco, que assinalam fenómenos fonético-fonológicos frequentes, que nos parecem a nós interessantes para, portanto, poder depois apanhar todos estes casos. Então, são sobretudo etiquetas que normalmente tratam de alternância em relação a um segmento, como por exemplo os 2 primeiros exemplos que aí estão. Então, a alternância entre G e I, que não é bem um I, é mais uma semivogal, para casos de variação como já e a, ou mijo e mio, e há vários. Ou a alternância entre ditongos e vogais, sobretudo neste caso temos aqui o ditongo nasal on, é uma variação que está muitas vezes associada ao barlavento e ao sotavento, mas também há outro tipo de eventos que não são necessariamente de alternância, como a marcação da diferença da sílaba tónica nos verbos. Fernanda há pouco disse, se não estou enganada, que esta é exatamente uma das características que diferencia as duas grandes variedades do barlavento e do sotavento, porque no sotavento os verbos, assim como as outras palavras, são tónicos na penúltima sílaba. No entanto, no barlavento os verbos têm sempre a última sílaba como tónica, como mostram aqui estes exemplos. E agora eu podia mostrar-vos rapidamente o sistema de pesquisas no site. Deixem-me cá ver. Desculpem lá, mas é que eu estou aqui a tentar encontrar. Tu queres partilhar o browser, Raíssa? Quero, mas não encontro. Eu não consigo. Acho que tens de descompartilhar este e compartilhar depois o browser. Pelo menos é assim que eu faço. Tens de interromper este compartilhamento. Em baixo. Não, a mim está em cima. Ok. Ou isso, sim. Acho que já encontrei. Já está. Compartilhar. Era por isso, é porque a barra saltou lá para cima e eu não a estava a encontrar. Já está. Obrigada. Pronto. Pronto, acho que está. Ok, então este é o sistema de pesquisas da página, é o site, aliás, depois vocês podem ver melhor, mas as pesquisas estão divididas em 2 grandes blocos. A pesquisa por texto, que permite fazer pesquisas linguísticas. Então, é possível pesquisar por palavra, uma pesquisa simples, por palavra,
no campo de Word, que corresponde à forma ortográfica da transcrição, ou é possível pesquisar através de qualquer um dos campos da notação que estivemos a ver, com a possibilidade de também escolher se a palavra começa por, se contém, se termina em. E claro que há também a possibilidade de combinar estes diferentes campos entre si para restringir as pesquisas. Exemplo típico, casa, se queremos ter só resultados relativos ao substantivo, ou então ao verbo, por exemplo, podemos combinar os dois campos. Numa fase posterior, já me estava a esquecer de dizer, claro, vamos ter de partilhar a lista de palavras que ocorrem na transcrição para permitir, logicamente, as pesquisas, assim como a lista de etiquetas POS e a lista das etiquetas linguísticas. Na verdade, nós já queríamos tê-lo feito, mas estamos com um problema, um bug qualquer e não conseguimos fazer o upload de documentos no site. O Martin depois resolverá este pequeno detalhe. Aqui em cima podemos fazer pesquisas mais avançadas através da construção de queries na linguagem CQP. Então, basicamente, conseguimos obter resultados respeitantes a 2 ou mais palavras. Por exemplo, um caso típico é o dos verbos com clítico. Podemos fazer uma experiência que eu já tinha feito, não sei se vai aparecer aqui já. Perfeito. E já agora pode ficar. Portanto, basicamente podemos construir uma query dizendo que queremos todos os verbos que sejam seguidos de um pronome pessoal de primeira pessoa. Desculpem, isto não estava previsto. Não sei porque é que ele não está a dar-me. Enfim, basicamente o que eu fiz agora foi simplesmente substituir a segunda parte da etiqueta, dizendo que quero todos os verbos seguidos de um pronome qualquer, não importa se é de primeira, segunda ou terceira pessoa. E ficamos aqui com uma listinha que é sempre dada no seu contexto em que ocorre, e depois cá em baixo há uma série de opções para organizar os dados por frequência, por contexto. Não vale a pena vermos agora, vocês podem explorar melhor. Queria voltar aqui às pesquisas para dizer que aqui do lado direito é possível fazer a pesquisa pelo documento, portanto, fazendo a pesquisa através de qualquer um dos metadados que aqui estão listados e que tivemos a ver há bocadinho. Portanto, podemos fazer uma pesquisa por um participante em específico, pela idade, pela instrução, pela variedade linguística, sendo que até agora temos 5 variedades representadas, mas espera-se que esta lista aumente brevemente. Através do estatuto do falante, portanto, como vimos há bocadinho, se é um falante de herança linguística ou de língua materna. E podemos ainda pesquisar através das palavras-chave, uma vez que todas as entrevistas têm uma série de palavras-chave associadas. Eu vou escolher já a primeira, até porque se aplica bastante Cabo Verdean Language, para vos mostrar uma entrevista só rapidamente para vermos o produto final. Então, há 2 entrevistas que contêm esta palavra-chave. Escolho já a primeira, a Diana. Eu queria ter-vos pedido desculpa há bocadinho e esqueci-me, portanto faço agora, por vos estar a mostrar
o site na sua versão em inglês, mas realmente nós conseguimos traduzir para português os campos que são propriamente campos do sistema, mas infelizmente depois o conteúdo de cada campo ainda não é traduzível, que é uma das melhorias que o Martin está a fazer à interface, e portanto assim fica tudo em inglês, pelo menos é mais consistente neste momento, pelo menos. Então, qualquer entrevista tem sempre um título, o cabeçalho da entrevista, que basicamente contém aqueles campos que estivemos a ver. Neste caso é uma entrevista da Diana, que é uma mulher de 32 anos, instrução secundária, a residência, portanto, de Santa Catarina de Santiago, e neste caso a residência corresponde à sua variedade linguística, e é uma falante nativa. Então, temos sempre, portanto, a transcrição aqui, toda até lá abaixo, com a indicação de quem fala, transcrevemos sempre tanto o participante como o inquiridor. As diferentes opções de visualização, por defeito, a transcrição é apresentada na sua versão editada, que é a tal versão limpa, digamos assim, mas podemos naturalmente ver a transcrição propriamente dita, com os diferentes botões que permitem selecionar um tipo de informação específica. Por exemplo, selecionando a Lead Colors, podemos ver especificamente as vocalizações e qualquer outro tipo de evento, como os abandonos ou sobreposições. E temos ainda as etiquetas linguísticas, que podemos também selecionar em função de... Isto pode sair daqui, desculpem. Em função dos objetivos de quem consulta o site naturalmente, e à medida que vamos carregando nestes botões que correspondem a cada um desses níveis, vai sendo acrescentada a informação na própria entrevista. Já agora vou selecionar todos, se isto permitir, ok, só para se ver rapidamente. Pronto, uma coisa de que me estava a esquecer de mencionar é que, naturalmente, só mesmo o participante é que é considerado o corpus propriamente dito, ou seja, todas as intervenções do inquiridor são excluídas do corpus e, portanto, não recebem a anotação. São transcritas, obviamente, mas não recebem a anotação. E por último, queria só mostrar-vos um bocadinho do ficheiro sonoro, que acompanha sempre, obviamente, a transcrição. Portanto, posso pôr aqui, já agora visualizamos. Então, isto está um bocado lento hoje. Chop, chop. Pronto, só um bocadinho para já agora mostrar. Trabalho de escola para uma minha professora. Pode início, desculpem, estava um bocadinho baixo. Trabalho de escola para uma minha professora. JB. Primária? Aham. Então não tem coisas assim, ligar alunos mais para não pôr aqui, outras coisas. Dá aula onde? Na boa entrada. E fora ali na Santa Catarina? Aham, na Santa Catarina. Estava lá na minha galação, tá disse lá na Peripoilão. Ah, ok. Nunca conheço Santa Catarina. Ah, ok, tá bom. Lá na Peripoilão, lá não tem escola lá. Então ele aqui não está trabalhando. Não sei se não está lá na crioula assim tão longe para você. Nós que criaram beira somada assim, às vezes não está modifica. Eu usei desde menino. Mano, pode parar com coisa de crioulo, nunca sabia as coisas. Pronto. Por exemplo, na escola... Pronto, não vale a pena
ouvirmos tudo, obviamente, depois vocês exploram melhor. E assim, basicamente, era isto que eu vos queria mostrar no site, assim, rapidamente, uma passagem por aquilo que andámos a fazer e basicamente é o produto final daquelas coisas que estivemos a ver. Agora posso passar novamente a bola à Fernanda. Obrigada. Nada. Vou só aqui interromper o meu compartilhamento para tu poderes... Ok. Silvana, ainda posso então fazer aquela tal apresentaçãozinha sobre o progressivo mais um bocadinho? Eu não sei, já houve duas, a Sónia e a Amália saíram, deixaram aqui umas mensagens, não sei se as outras pessoas também estão com pressa, vejam lá, quem quiser sair, se quiserem, manda Silvana e Creio que a professora Esperança Cardeira é que está a coordenar, ela é que terá alguma palavra a dizer a este respeito. Bem, eu estou a gostar, meninas. Eu por mim, queria mais, portanto, se então, ninguém olha, vai embora, vá, continua. Pronto, quem for embora vai, senão ficamos nós as quatro na conversa, portanto, eu também dou aula, mas vai ser aqui no Zoom e é só às 2h15, é fácil, vou só ali ver água à cozinha e volto. Então vá, vou eu compartilhar outra vez o meu PowerPoint, está bem, vou tentar ser rápida. Já agora para vocês verem, só para exibirmos aqui mais um bocadinho as funcionalidades, ou não é as funcionalidades, porque agora já não vos vou mostrar o site outra vez, mas para verem, no fundo, que tipo de coisas é que se pode fazer, e imagino que de acordo com os vossos interesses, espero eu, esse era o nosso grande gosto, já estão a pensar nas vossas próprias utilizações. Imagino que quem gosta muito de sintagma nominal terá outro tipo de interesses, quem gosta de outros fenómenos de fonologia terá outro ainda, etc, etc. Portanto, este é só um exemplo que tem mais a ver com as coisas que eu pessoalmente agora tenho andado a fazer há uns anos e mais intensamente, mais recentemente, e também graças a este corpus que me tem trazido muitas alegrias. De vez em quando, ainda só para partilhar isto com vocês, de vez em quando telefono à Raíssa, eu encontrei este dado e este morfema que eu nem sequer pensava que existia, muito menos nesta utilização, e é muito giro. Pronto, então, em relação à marcação do progressivo, esta proposta aqui parte de uma conjetura que é o seguinte: o cabo-verdiano passou por um ciclo do progressivo completo e já vos vou explicar de onde é que isto vem, como é que chegamos lá. E isto pode ser ilustrado com dados do Ludwig, e eu já fiz isso, garanto-vos, não vos vou mostrar isto agora aqui porque seria muito longo e não é muito interessante, mas há um artigo já publicado e agora o tal livro tem só dados tem lá outros 2 exemplos, mas na sua grande maioria dados deste corpus para ilustrar isto. Então, indo diretamente ao assunto, nós temos um marcador pré-verbal TA, que é comum a todas as variedades e que vem, sabemos isso também, não é controverso, da forma reduzida portuguesa da terceira pessoa de singular está, e foi inicialmente um marcador progressivo em cabo-verdiano. Isto é um dado que temos de buscar à literatura, obviamente, porque tem que ser coisas documentadas por alguém que fez isso e, sobretudo, de preferência alguém já há mais tempo. E então, neste caso, temos uma fonte muito fidedigna, o Schulhart, que escreveu isto em 1882. E eu fui buscar esta tradução isto a uma tradução feita pelo Tjerk com o John Holm, publicaram em 2008. E então esta tradução está ligeiramente adaptada, mas basicamente Schulhart diz o seguinte: originalmente uma expressão como ntada, em crioulo, como eles chamavam, em cabo-verdiano, como nós chamamos, significa, em português, eu estou dando, ou eu estou a dar. Portanto, as duas formas típicas do progressivo em português. E ele diz ainda que esse significado, depois, portanto, numa evolução diacrónica, toldou-se,
é uma tradução livre, portanto a ideia é blurred, como o Dierk e o John puseram na tradução, e passou a ser eu dou. Ou seja, o que nós temos basicamente aqui é uma transição do progressivo para aquilo que se considera um habitual ou um genérico, ok? Então, esta generalização do uso de tá a um significado imperfetivo mais geral, que inclui os habituais e os genéricos, também foi documentada, também foi proposta pelo Alan Kim em 1994 para o crioulo, que é uma língua aparentada com o português e com o cabo-verdiano também, são da mesma região linguística, e portanto também terá tido este tipo de fenómeno de estender o uso de tá a um significado imperfetivo mais geral. A inovação da proposta para isto, portanto, aqui temos já um passo da evolução diacrónica deste tá, não é? Mas o que nós tínhamos até aqui, que tem sido sempre muito, que era muito intrigante, é que temos, por um lado, este tá, que depois coincide com outras marcas do progressivo atuais. E isto nunca foram analisadas as duas coisas, ou seja, o marcador de tá, que hoje é um marcador de imperfetivo geral, que inclui os habituais, mais os marcadores do progressivo, nunca tinham sido sujeitos à mesma análise, ou seja, uma análise que congregasse os dois fenómenos. E, portanto, o que me ocorreu depois de estudar estas coisas, foi conjecturar então que, eventualmente, tal como tinha sido proposto já por diversos autores, como Dahl 85, Babi and Dahl 89, etc., para outras línguas, que poderá ter acontecido aqui um ciclo completo do progressivo. Então, em que é que isto consiste? Antes disto, o Bart Jacobs, que também tem feito alguns trabalhos sobre a diacronia do cabo-verdiano em 2011, refere uma outra coisa que também estudei na altura para dar conta deste fenómeno. O que ele sugere é que, o que ele diz e propõe, é que houve uma mudança diacrónica para tá, mas ele, na verdade, começa no ponto em que este de Schuhart e Ed Kim para o crioulo terminam, ou seja, o que ele defende é que tá começou como um imperfetivo geral, portanto, desconsidera ou ignora aquela fase anterior em que o tá começou por ser um marcador do progressivo, tal eu estou dando ou eu estou a dar. Portanto, a proposta dele é incompleta, porque primeiro começa num estádio, aquilo que eu agora considero que é um estádio intermédio do tal ciclo de tá, e ainda por cima termina antes do fim, só para ficar claro que esta proposta é incompleta, de facto. Então, a proposta do ciclo do progressivo completa, tal como eu apresentei nessa altura e como estou a apresentar aqui, não consiste em somar as duas descrições anteriores, já que nenhuma delas considera o tá como fazendo parte das marcas de progressivo atuais. Nem eu fazia isto há todos os anos que tinha estudado estas questões de tempo e aspecto no cabo-verdiano, nunca tinha feito este raciocínio, nem chegado a esta conclusão, só de facto mesmo já neste contexto do Ludwig é que cheguei a este ponto. Portanto, esta proposta junta a observação de Schuhart à observação de dados sincrónicos e propõe que, tal como acontece nas outras línguas, a extensão de tá aos imperfetivos mais gerais deixa um vazio. Esta é que é a parte do ciclo, e há ciclos diacrónicos para uma série de outros fenómenos gramaticais, deixam um vazio quanto à marcação específica do progressivo. E então, ter-se-á dado um reforço, e esta parte é conjecturada, obviamente, eu não tenho provas contra isto é só usar dados de um lado e do outro e propostas na literatura para outras línguas e tentar conjecturar que isto também se aplica aqui. Ter-se-á dado um reforço, então, para preencher esse vazio do progressivo.
E terão surgido então as formas perifrásticas internas à língua, com verbos locativos, e sabe-se também, isto é um trabalho na área da tipologia, que os progressivos estão sempre associados a partículas ou verbos ou auxiliares locativos, e também surgiram as formas não perifrásticas, que também envolvem tá ou te, em que certas variantes internas, o tá, no sotavento, ou te em certas variantes internas em São Vicente, precedido por outros morfemas igualmente com conteúdo locativo. Desculpem, só para ficar correto, o tá é comum a todas as variedades, o te é que é específico só de algumas variedades do Barlavento, em particular São Vicente. Então, em Santiago, em que é que isto se traduz? Temos formas progressivas do presente, como estas aqui. Então, o que está a negrito é o tá. O tá está sempre lá. Portanto, para mim, tornou-se relativamente evidente que o que aconteceu foi, mantemos o tá, que ficou um bocadinho pobre em relação à marcação do progressivo por causa da tal extensão aos significados imperfetivos mais gerais, e depois, quando se trata de marcar o progressivo mais especificamente, leva uma espécie de ajuda, um reforço, mas o tá continua lá. Então temos em Santiago o satá, também temos algumas variantes internas como atá e aitá, e temos ainda uma forma perifrástica que é este stata, mais o verbo, como por exemplo o statadá, o statacume, o statabebe, etc. No passado, temos estas formas acima, em Santiago é muito simples, temos estas formas acima que depois se combinam com o sufixo, portanto um morfema pós-verbal, ba. E tenho aqui duas notas pelo seguinte, porque o sa, que aparece em satá, também mais um dado de evidência que eu considero como evidência de que pode ser este reforço. Existe ainda, nesta altura atualmente, uma cópula predicativa locativa no crioulo de Casamansa, que também é uma outra língua relacionada também na mesma região linguística, e é dado como, portanto, temos como essa partícula locativa, portanto não custa nada imaginar que este sa que temos em satá é uma espécie de uma tal partícula locativa reforçando o tá no progressivo. A segunda notinha em baixo é uma nota que não tem nada a ver com isto, é só porque aqui chamo e digo que este ba marca passado, mas na verdade ele não marca só passados, mas para aqui serve a ideia de que ele marca passado, porque na verdade isso também está correto. Não é só, mas também. Em São Vicente, então, temos alternativamente como formas progressivas do presente, mais uma vez, os tais reforços, e neste caso os reforços são diferentes, e isto aqui a conjectura ainda vai mais além, que é supostamente teremos aqui uns reforços diferentes relacionados com esta variedade e com o tal surgimento só no século XIX, mas é óbvio que isto precisa de ser ainda mais estudado, como vos disse, isto é apenas uma conjectura. Isto, em relação ao passado, há várias hipóteses, vários estudos e várias propostas que assumem que o ba de Santiago não existe no Barlavento, e portanto algures parece que foi perdido pelo caminho quando houve a transição para as Ilhas do Norte, mas o que temos como marcador do passado ou do progressivo passado no Barlavento é uma forma tava, que parece também ser ela oriunda de uma forma portuguesa como a forma reduzida de estar no pretérito imperfeito, portanto seria tava do português. Então temos o tava em São Vicente a marcar passados habituais, como tava mais verbo, não é? Tava comer, cá temos o verbo mais acentuado na última sílaba, portanto tava comer, tava beber, etc. E também temos o tava como parte do reforço do locativo, no progressivo do passado. Então temos o tava mais tá, cá está o tá, na mesma a fazer parte do progressivo, levando o tal reforço, neste caso um reforço específico do passado.
Pronto, então, isto tudo, só para agora voltando ao nosso corpus, eu não vos vou fazer demonstração agora, nem temos tempo, já estamos muito em cima da hora, só para vos dizer que é assim, tudo isto pode ser encontrado no nosso corpus através da busca simples, que a Raíssa vos mostrou. Então, podemos apanhar todos os casos de tá, podemos apanhar todos os casos de satá, por exemplo, ou atá, ou titá, ou estot, que é um auxiliar que também participa nas construções de progressivo de São Vicente. A busca simples tem esta limitação, que é só apanha aquela variante, ou seja, a busca simples apanha a palavra tal como ela está na transcrição, como a Raíssa vos explicou. Quando queremos apanhar variantes da mesma palavra, neste caso do mesmo item lexical, mesmo dos funcionais, então aí é mais conveniente fazer uma busca por POS, porque aqui apanhamos todas as variantes. Então, como temos quer o titá, quer o satá, quer o aitá, quer o atá, todos classificados com a etiqueta PROG, de progressivo, quando fazemos uma pesquisa deste género que a Raíssa vos mostrou, apanhamos todos estes casos, portanto, e depois podem ser analisados. Nos casos de té e tava, que ainda tem uma etiqueta muito conveniente de tempo, como temporal, porque ainda não sabemos exatamente o que é aquilo, mas havemos lá chegar e ter uma etiqueta mais específica, apanhamos todos estes casos. Se quisermos fazer combinações, por exemplo, para termos progressivos passados, também podemos. Então, neste caso, temos aqui este caso de duas formas de pesquisar, depois vocês podem explorar isto, porque vão ficar com este PowerPoint, e, portanto, apanham todos estes casos também. E isto é só um print screen, que era precisamente, já sabia que não iria ter tempo de vos demonstrar isto. Por exemplo, se fizermos esta pesquisa para São Vicente com 2 tempos seguidos, porque são as duas palavras classificadas dessa forma, apanhamos todos estes casos com tatá, tabatá, tata, etc. Portanto, todas estas variantes que na transcrição elas têm formas diferentes, mas quando fazemos uso do sistema de queries com base no POS, apanhamos-las todas e, portanto, é muito mais conveniente. Pronto, e finalmente chegamos ao fim. Peço-vos desculpa por ser tão longo, nós não pensávamos que ia ser tão longo, mas depois, afinal de contas... E pronto, posso parar o compartilhamento? Uhum. E não sei se alguém tem perguntas, não sei se temos tempo para perguntas, se não podem escrever depois. Nós também funcionamos muito bem por escrito. E ao telefone também, com o confinamento. Ok, eu diria que é melhor terminarmos por aqui, porque há pessoas que têm aulas às 2, não é? É verdade, assim, desculpem. Já tens perguntas aí no bate-papo e acho que mais pessoas te vão fazer perguntas. Pois, eu perco isto quando sairmos da reunião, não é? É uma boa questão. Tenho que, eu posso registrar as perguntas. Antes de eu copiar estas perguntas todas. Obrigada, Silvana. Está bem, pronto, porque eu não queria perdê-las, sim. Então, okay. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Fernanda e Raíssa. Mantenhas! Exatamente. Mantenha-se. Obrigada a nós e peço desculpa por este adiantado da hora, mas devíamos ter sido um bocadinho mais concentradas, mas olha, pronto, estamos aqui relaxadinhas em casa, sentadas na conversa, pronto. Está bem? Então vá. Obrigada. Está bem? Adeus. Silvana, registra as perguntas, por favor, está bem? Então, tá. Obrigada, adeus, boa tarde. Beijinhos. Beijinhos, obrigada. Tchau.